Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Governo insiste na aprovação da reforma da Previdência ainda este ano. O relator da proposta e o presidente da Câmara dizem que não há votos suficientes. Na CPI da JBS, ex-procurador federal Marcelo Miller admite erros, mas nega ter beneficiado os empresários Joesley e Wesley Batista. Joesley também veio à CPI, mas ficou calado. E você vai ver também. Relator do Marco Legal dos Planos de Saúde retira do texto o parcelamento do reajuste de mensalidades para quem tem mais de 60 anos. O plenário aprova texto base de medida provisória que dá benefícios fiscais à indústria petrolífera. E em primeiro turno, a proposta que prorroga o prazo de pagamento de precatórios. O combate às manifestações de intolerância, ódio, preconceito, exclusão e violência na internet foi tema de um debate no plenário da Câmara. Na semana que passou, um protesto de servidores públicos contra a reforma da Previdência reuniu mais de 1.000 pessoas aqui na Câmara. O presidente Rodrigo Maia recebeu os presidentes de 5 centrais sindicais para discutir a reforma. Ele negocia um acordo com os partidos para tentar votar o texto ainda este ano. Mas o entendimento do presidente da Câmara e do relator da proposta é de que ainda não há votos suficientes para aprovar a reforma. Os servidores públicos reclamaram que estão sendo usados como bode expiatório da crise do sistema previdenciário. O problema da reforma da Previdência está nos caloteiros, naqueles que não pagam a Previdência e no próprio governo que não tem controle. O representante dos trabalhadores rurais diz que o novo texto do governo muda pouco em relação ao que foi aprovado pela Comissão da Reforma da Previdência. Hoje nós se aposentamos comprovando 15 anos de atividade. Comprovando 15 anos de atividade. O governo quer que a gente comprove 15 anos de contribuição. Parlamentares da oposição participaram do protesto. Eles contestam o argumento de que a proposta da reforma é combater privilégios. Atribuir aos servidores a culpa pela crise na Previdência é, no mínimo, uma enrolação e nós não podemos aceitar isso. E esse governo ainda fica utilizando o dinheiro público para fazer propaganda na TV, para dizer que é para retirada de privilégios que fazem essa reforma da Previdência. Isso é mentira! Os deputados da base de apoio ao governo voltaram a enfatizar que a reforma não prejudica os trabalhadores de baixa renda, apenas retira privilégios de setores do serviço público. E esses que protestam têm que entender que não é mais possível que os mais humildes sustentem uma previdência deficitária e que garante privilégios demasiados a pessoas que acabam ainda, por mais uma perversidade desse sistema, trabalhando menos. As pessoas, em regra, estão convencidas de que a reforma é boa para o Brasil. O que eu vejo com muita tristeza são alguns parlamentares colocando a questão eleitoral antes do Brasil. O presidente da Câmara recebeu representantes dos servidores públicos que participaram do protesto. Rodrigo Maia afirmou que está negociando com os partidos um texto para que seja possível votar a reforma da Previdência ainda em 2017. Os sindicalistas pediram a Maia para adiar a reforma da Previdência para o próximo ano, para que a sociedade tenha mais tempo de debater o tema. O mais pobre vai perder muito se a gente não fizer a reforma da Previdência. E os que ganham mais, que são os que estão aqui muitas vezes lutando pelos seus direitos, que também é legítimo, eles precisam entender que em determinado momento, em outros países que também tinham o direito adquirido como uma questão muito importante, o próprio Portugal, a Suprema Corte Portuguesa derrubou o direito adquirido porque não tinha mais dinheiro para pagar e cortou em 30% a aposentadoria dos servidores públicos e de todos os aposentados. Então nós não queremos que o Brasil chegue nessa situação. O deputado Arthur Oliveira Maia participou de um videochat sobre a reforma da Previdência e também falou sobre a aposentadoria dos militares e dos parlamentares. O videochat coloca o deputado e a reforma da Previdência diante das perguntas dos internautas. Uma proposta desta relevância, defendida por um governo com 94% de rejeição da população,
deveria ser discutida e votada nesta legislatura? Não se trata de uma proposta do governo de Michel Temer, se trata de uma necessidade do Brasil, é uma questão de Estado. Não é uma questão de governo. O relator também falou sobre a dificuldade de conquistar os 308 votos necessários para a aprovação da reforma. Não tem voto para aprovar hoje, não. Não tem, não. Temos que ainda fazer um exercício político grande para tentar aprovar. O exercício, nesse caso aí, é o do diálogo e da negociação. O relator deixou claro que alguns pontos ainda podem sim ser alterados. São aqueles que ele mesmo chama de questões periféricas. E uma delas parece estar ganhando força, que é a possibilidade de criar uma regra de transição específica para os servidores que entraram antes de 2003. Mas não vai ser fácil, não. Eu propus que fosse feita uma regra de transição para essas pessoas, mas estabelecendo, olha, no mínimo 60 anos. No mínimo 60 anos. Eles não querem. Eles não querem. Eles querem ter direito de se aposentar com menos de 60 anos, recebendo integralidade e paridade. Aí eu lhe digo, o país não aguenta. Está se trabalhando aí uma regra de transição para essas pessoas que entraram antes de 2003, que hoje nós botamos direto para ele só se aposentar com 65, como botamos os deputados também. Os deputados eu não aceito tirar. O texto que foi aprovado, os parlamentares estão submetidos de uma forma, inclusive, mais dura do que os demais. Porque, não tem transição. Né? Porque não tem transição. Hoje, quem é deputado tem uma transição como todos os brasileiros. Todos têm uma transição. Tudo bem. Quem não é parlamentar, hoje, que entrar no parlamento no ano que vem, vai estar submetido a um teto de R$ 5.531. Portanto, me perdoe... E já com a idade mínima de 65 para homens? Sim, desculpe. E com a idade mínima de 65 anos. Quanto aos militares, eu quero dizer pessoalmente que sou contra que eles tenham ficado de fora. Mas o projeto que chegou aqui na Câmara, eles já excluíam os militares. E foi adiada mais uma vez a votação do projeto que cria novas regras para o funcionamento dos planos de saúde. O relator, deputado Rogério Marinho, decidiu retirar do texto a parte que tratava do reajuste das mensalidades para quem tem mais de 60 anos. O relator da proposta, deputado Rogério Marinho, disse que espera um consenso sobre o novo marco legal dos planos de saúde. O deputado adiantou que vai retirar do texto o parcelamento da cobrança dos planos para os idosos, mantendo o último reajuste aos 59 anos. O relator defendia o fatiamento desse último reajuste em 5 parcelas. Houve uma crítica generalizada ao texto por parte das operadoras de planos de saúde, que nos trouxeram estudos da Fundação Getúlio Vargas, que demonstram que ao longo dos próximos 20 anos, essa alteração vai significar uma subtração de quase 65 bilhões de reais nas receitas dessas operadoras, o que geraria um desequilíbrio econômico-financeiro. Os outros pontos, como a redução dos valores das multas às operadoras de planos de saúde e a obrigatoriedade de as operadoras oferecerem planos individuais ou familiares a todos os clientes, ficam mantidos. A comissão deve se reunir novamente no dia 13 de dezembro para votar o relatório. Para o deputado Rogério Marinho, a aprovação do novo marco legal dos planos de saúde é necessária para a manutenção das empresas do setor e para a oferta de preços mais justos aos clientes. Nos últimos 4 anos e meio, nós tivemos a morte, a retirada, a falência de mais de 300 planos de saúde. Nós tínhamos um pouco mais de 1.200, temos menos de 800. Então está havendo uma cartelização do setor, isso não é bom para o beneficiário. Quanto menor o número de planos de saúde disponíveis no mercado, maior a possibilidade que esses possam aumentar preços, até pela questão da oferta e da procura. Preso desde setembro, acusado de romper o acordo de delação premiada, o empresário Joesley Batista esteve na CPI mista da JBS, mas se negou a falar. Os deputados também ouviram o ex-consultor da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, denunciado pela Lava Jato. Ele acusa um amigo do juiz Sérgio Moro de pressioná-lo para fechar um acordo de delação premiada. Outro depoimento foi do ex-procurador Marcelo Miller. Ele negou ter usado o cargo para beneficiar Joesley e Wesley Batista e ter orientado Joesley a gravar o presidente Michel Temer. Mas o ex-procurador admitiu que errou.
Convocado pela CPMI para explicar suspeitas de irregularidades em sua participação no acordo de delação premiada dos controladores e executivos da JBS, o ex-procurador Marcelo Miller negou que tenha cometido crimes, mas admitiu que errou. Vossa Excelência vai ver que eu não cometi crime, não. Mas eu fiz uma lambança. Miller rebateu a acusação de que tenha usado informações privilegiadas para beneficiar os empresários Joesley e Wesley Batista. Desde outubro de 2016 eu não estava mais na Lava Jato. Nunca tive nada com a força-tarefa da Operação Greenfield. Não sabia nem quem eram os integrantes. Quando falam em jogo duplo não é uma expressão jurídica, é uma expressão coloquial. Mas a gente entende que alude à situação em que uma pessoa atua ao mesmo tempo em duas pontas antagônicas, solapando em uma o trabalho da outra. Isso nunca aconteceu. Eu não fiz. Miller classificou de disparate o pedido de prisão contra ele feito pelo ex-procurador-geral e sugeriu ao relator da CPI que era pouco provável que Janot desconhecesse as tratativas sobre o acordo de delação que estava sendo negociado com a JBS. As explicações não convenceram totalmente os membros da CPMI. Quando chamavam o procurador Marcelo Miller, vinha o advogado. E quando chamaram o advogado é porque queriam o procurador. Ou seja, ele, enquanto procurador, ele flertou com a outra parte, com grupos de advogado, com escritórios de advogado, e vendeu o seu passe. Joesley Batista compareceu à CPMI da JBS para falar sobre a acusação de ter sido beneficiado de forma fraudulenta com recursos do BNDES e da Caixa Econômica Federal. Em acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República, o empresário admitiu o pagamento de propina a mais de 1.800 agentes públicos. Mas na CPMI, preferiu ficar calado. Todo respeito, excelência, eu me mantenho em silêncio. Quem ocupou boa parte do tempo da audiência foi o presidente da comissão, que lembrou a cronologia dos principais fatos investigados. No final de fevereiro, início de março de 2017, Marcelo Miller esteve na casa de Joesley Batista. Foi levado por Francisco de Assis e Silva. Joesley Batista disse que esteve com Marcelo Miller umas 2 ou 3 vezes durante o mês de março. Aqui, portanto, senhor relator, o ex-procurador Marcelo Miller atendia em domicílio. Parlamentares criticaram o acordo de delação premiada que beneficiou Joesley. Como é que pode, com o nível de irregularidades e crimes que cometeram, terem saído desse processo mais rico do que entraram e com imunidade, para não precisar responder por nenhum crime que cometeram ao longo de toda a sua trajetória. Mesmo sem os esclarecimentos do empresário, o relator declarou que já tem elementos suficientes para formar sua convicção e antecipou aqueles que podem ser os principais pontos do seu relatório. Ele acabou utilizando procuradores cooptados, tá, na elaboração do seu acordo de colaboração premiada e acabou se transformando em parte de uma conspiração, tá, que tinha o objetivo, inclusive, de derrubar o presidente da República. O ex-consultor jurídico da Odebrecht e da UTC acusou um advogado amigo do juiz Sérgio Moro de constrangê-lo para aceitar o acordo de delação premiada, durante de se ter entregue documentos à CPMI que provam a tentativa de negociação da sua delação premiada, que os procuradores negam, e fez críticas aos procedimentos adotados pelo Ministério Público no seu caso. O que eu percebi no meu processo é o seguinte: era uma ansiedade do Ministério Público obter uma confirmação de fatos alegados por terceiros contra mim e contra terceiros, que eu confirmasse para que se fechasse casos apenas com delações premiadas, sem que fossem os fatos investigados. Na opinião dos relatores da CPMI, o depoimento confirma a necessidade de mudança no Instituto da Delação Premiada. O que ele relatou aqui confirma todas as nossas teses, né? Que há delações seletivas, que a gente chama de delações à la carte. Né? Mas para este senador, a comissão está desvirtuando o seu foco. Está havendo um flagrante desvio do objeto da CPI. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Deputados aprovam um texto base da medida provisória que dá incentivos à indústria petrolífera. O combate às manifestações de intolerância, ódio, preconceito, exclusão e violência na internet foi tema de um debate no plenário da Câmara. Eu volto já.
semana que passou, a Câmara aprovou o texto base da medida provisória que dá incentivos à importação de bens para exploração de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos. Destaques que podem alterar pontos da MP serão votados em plenário na próxima terça-feira. Os deputados também aprovaram, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que prorroga o prazo de pagamento de precatórios. Dini Moraes acompanhou. Aumentar a produção e o uso de combustíveis de origem biológica, como o álcool da cana-de-açúcar e o biodiesel de mamona. E, com isso, estimular o crescimento do setor de biocombustíveis no país e cumprir as metas internacionais que o Brasil assumiu para diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025. Esse é o objetivo da Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio, que está em um projeto de lei aprovado esta semana pelo plenário da Câmara dos Deputados. A iniciativa já foi lançada pelo governo federal há um ano, mas a intenção é transformá-la em ação permanente. O texto vai para o Senado. Isso, na prática, estimula a agricultura, porque vamos produzir mais cana-de-açúcar para produzir o álcool, mais mamona para produzir o óleo diesel. Outra aprovação foi voltada para os municípios. Autoriza as mais de 1.000 cooperativas de crédito a atuarem como bancos para prefeituras e cidadãos, emitindo boletos e fazendo pagamentos, por exemplo. Hoje, essas cooperativas só podem oferecer serviços financeiros aos associados. A proposta também vai para a análise do Senado. Esses bancos, além de garantir mais conforto à municipalidade no atendimento do município, vai fortalecer essas agências locais. Outra PEC aumenta em 4 anos o prazo para estados e municípios pagarem todos os seus precatórios. Ou seja, em vez de 2020, terão até 2024 para saldar aquelas dívidas que a Justiça já deu ganho de causa aos cidadãos ou às empresas. Esta proposta ainda precisa ser aprovada uma segunda vez no plenário da Câmara. Sem dúvida nenhuma, esse prazo, essa prorrogação que se permite no pagamento de precatórios, sobretudo para os municípios e os estados, é um fôlego que se faz necessário. Mas os assuntos mais polêmicos da semana foram relacionados a medidas provisórias. Primeiro, a que permitiria o parcelamento da dívida de produtores rurais em até 15 anos, com abatimento total dos juros, encargos e das multas. A falta de acordo impediu a votação e a MP acabou perdendo a validade. Outras 4 medidas provisórias também expiraram esta semana porque não foram votadas a tempo de serem convertidas em lei. Mas a que entrou em votação acirrou os ânimos no plenário. Esta medida provisória, presidente, eu vou pedir para repor o meu tempo, não é possível falar nessa condição. O motivo da polêmica é a MP 795, que extingue impostos de importação e diminui outros tributos para empresas privadas que exploram petróleo no país. Também permite que parcelem impostos atrasados com desconto. Esta medida provisória é uma verdadeira Disneylândia para as grandes multinacionais de petróleo. Os impostos que serão retirados da importação de equipamentos são retirados dos produtos brasileiros também. Isso ninguém fala. Na Comissão de Orçamento foi aprovado o relatório de emendas coletivas ao orçamento de 2018. Por causa do teto de gastos e para evitar prováveis cortes, não foram apresentadas emendas coletivas para o Judiciário, para o Legislativo, nem para o Ministério Público Federal. Uma subcomissão foi criada para avaliar a situação de obras com indícios de irregularidades. Técnicos do Tribunal de Contas da União, do DENIT e da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, foram ouvidos para opinar sobre os empreendimentos que devem ter continuidade. Os parlamentares querem saber qual a melhor solução para evitar mais prejuízos nos serviços e obras inacabadas com indícios de irregularidades graves. Auditores do Tribunal de Contas detalharam alguns dos principais problemas identificados pelo TCU. Historicamente, se observa problemas relacionados ao projeto, a elaboração do projeto e também a fiscalização da qualidade do empreendimento.
né? Então, dentro desse norte, envolve também as questões de superfaturamento. Algumas dessas obras estão bem adiantadas, outras nem tanto. É o caso da ferrovia transnordestina, que deve ter mais de 1.700 quilômetros de extensão entre o porto de Pecém, no Ceará, e o porto de Suape, em Pernambuco. Projetado em 6 bi, hoje está orçado em 13,2 bilhões. E foi já gasto 83% do valor da obra e só foi executado 50%. Antes de votar a lei orçamentária, os parlamentares vão avaliar cada um dos empreendimentos considerados irregulares para decidir se terão ou não recursos no próximo ano. Para o deputado Hugo Leal, obras como a da BR-040 no Rio de Janeiro precisam primeiro corrigir as falhas para obter mais dinheiro público. Apesar de eu entender a necessidade, a urgência fundamental dessa obra, hoje, com essas irregularidades, acho difícil fazer uma programação dessa natureza. A gente tem que tomar os cuidados necessários, porque no caso da Transnordestina que você acabou de citar, há dúvidas pelos parlamentares com relação a projetos que não foram apresentados, com relação ao valor orçamentário. É uma obra que está apenas ainda com 50%. É diferente de uma obra que está 95% terminada, que é o caso da travessia de Juazeiro Petrolina, entendeu? Então são avaliações distintas por causa disso. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, disse aos deputados que envia ainda este ano uma proposta para corrigir os valores das taxas de fiscalização cobradas pelo IBAMA. A ideia é que eles levem em conta o faturamento da empresa e o risco ambiental que ela representa. Na Comissão de Agricultura, representantes dos setores de combustíveis e de cereais argumentaram que as taxas de fiscalização cobradas pelo IBAMA não deveriam ser as mesmas para empresas de tamanhos e riscos diferentes. Ou a Petrobras paga um valor irrisório, ou os postos de gasolina estão pagando um valor muito alto para ter uma licença do IBAMA. Nós estamos pagando mais ou menos uns R$10 mil por ano de taxa ambiental. Nós não estamos questionando a taxa está estabelecida em lei, né? Nós estamos propondo novas formas de se calcular isso, que façam com que haja uma melhor distribuição da capacidade contributiva das empresas, né? Que as empresas possam contribuir de acordo com realmente o risco que apresenta para o meio ambiente, o potencial de poluição, enfim, que seja possível de ser pago. O ministro do Meio Ambiente participou da audiência pública e concordou que as taxas devem ser proporcionais ao faturamento e ao risco ambiental. Ele se comprometeu a enviar um projeto de lei ao Congresso ainda este ano. O presidente também se comprometeu, com toda a bancada do agronegócio, a não mexer no projeto de lei que virá, porque esse projeto de lei foi consensuado. No caso da aviação agrícola, há uma preocupação nossa de tentarmos criar um marco regulatório para a aviação, porque o Ministério da Saúde, o IBAMA, o Ministério da Agricultura, todos têm ascendência sobre a aviação. E aí cada um toma a sua atitude e acaba prejudicando a atividade. O ministro aceitou a sugestão de criar um grupo de trabalho para avaliar as regras sobre aviões agrícolas. Sarney Filho disse que o grupo vai ter prazo de 20 dias para apresentar as conclusões. A publicação de ofensas raciais na internet contra uma criança negra adotada por um casal de atores deixou muita gente indignada na semana que passou. O combate a estas manifestações de intolerância, ódio, preconceito, exclusão e violência na internet foi tema de um debate aqui no plenário da Câmara. Especialistas, ativistas, representantes de entidades religiosas e de partidos mostraram dados e pediram providências para ataques contra mulheres, intolerância religiosa e todo tipo de violência na internet. O Brasil, país onde nasci, traz em sua Carta Magna um artigo que justifica minha presença hoje nesta casa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E segue: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. O organizador da reunião é autor de um projeto de lei que propõe a punição de crimes de intolerância na internet. Nós precisamos encontrar um caminho de forma democrática, através da sociedade brasileira, para dotar o nosso país de uma legislação moderna e eficiente. Para a maioria dos participantes, a lei atual já tem mecanismos que podem e precisam ser usados. Para Vossas Excelências terem uma ideia, nos últimos 11 anos foram removidas voluntariamente
pelas plataformas e pelas redes sociais, um total de 88.034 páginas que foram denunciadas por incitarem o ódio e a violência na rede. Aplicar outras leis, como a própria Lei Maria da Penha, como a própria Lei sobre Racismo, para o ambiente virtual. Não há crime cibernético em essência. Os crimes são os mesmos. O racismo, ele é racismo online e ele é racismo offline. A aprovação de uma lei para proteger dados pessoais foi defendida. Deputados também ressalvaram o cuidado com a liberdade de expressão. Há uma ala que defende censura e controle maior da internet. Não concordo com isso. A última oradora da sessão foi a deputada Maria do Rosário. A filha dela foi vítima de violência na internet. A deputada também defendeu a aplicação das leis atuais e o cuidado para não aprovar medidas que retirem garantias dos cidadãos. Quando o deputado Assis Mello apresenta uma proposta, um projeto de lei, nós temos que ler com muita atenção e reconhecer a intenção importante do autor de proteger as redes destas violências. Mas nós não podemos ter uma revisão geral do Marco Civil da Internet. Já é dezembro e aos poucos a gente vai se lembrando que as festas de fim de ano estão chegando. O programa de visitação noturna do Congresso Nacional já entrou nesse clima e passou a oferecer visitas guiadas em horários especiais e apresentações de corais. O primeiro a participar foi o Coral do Senado, como mostra a repórter Cassiana Tormin. Os prédios da Câmara dos Deputados e do Senado encantam os visitantes à luz do dia. Mas como chegou dezembro, a visita será mais especial, à noite e musicadas. O Coral do Senado fez a abertura da visitação noturna já em clima de Natal, mas outros corais de Brasília também vão apresentar uma cantata de Natal ao final de cada tour guiado. A programação especial vale para as 2 primeiras semanas do mês de dezembro, de sexta a domingo. Todos os anos nós convidamos os corais da cidade, sempre às sextas, sábados e domingos, nas 2 primeiras semanas de dezembro. Sempre às 19 horas teremos os corais se apresentando aqui e nos dias 8, 9 e 10, sexta, sábado e domingo da semana que vem, também teremos a apresentação de corais e em seguida, às 20 horas, a visitação noturna para todo o público que estiver presente. A visitação noturna vai começar sempre às 6 horas da tarde e termina às 8 da noite. E um detalhe, não é preciso agendamento. Uma ótima oportunidade para visitar a sede do Poder Legislativo Federal e ainda entrar no clima de Natal. São coisas lindas, né? Tanto a visitação quanto as cantatas. Outros coros vêm também nos outros dias, então vale a pena conferir. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Obrigada pela companhia. Tchau!